Assim diz a palavra do Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus, igreja. Com esses versículos, igreja, que nós lemos, vamos fazer um minuto de oração, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Tu és santo, Pai. Senhor meu Deus, te agradeço por este culto maravilhoso na Tua presença. Te agradeço, ó Deus, pelas almas que aqui o Senhor trouxe, ó Pai. E em nome de Jesus, eu te imploro, ó Pai, eu te faço um pedido. Tirai todo o cansaço, ó Pai, físico. Tirai, Deus, todo o cansaço espiritual. Tirai toda a fadiga, tirai toda a tristeza, ó Pai. Tirai toda a preocupação do mundo. E agora venha chamar a nossa atenção, ó Pai, somente para a Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, venha ser a prioridade neste momento para a Tua glória, ó Deus. Que a Tua palavra, Deus, venha entrar em nossos corações e venha produzir frutos, ó Pai, para a Tua glória e para a Tua honra. Eu não quero, ó Pai, ser mais somente um ouvinte, não. A Tua igreja quer ser, Pai, praticante da Tua palavra. Nos ensina, Deus, a praticar a Tua palavra. Nos ensina e nos dá força para viver, ó Deus, tudo aquilo que nós vamos ouvir nesta noite. Nos ensina, Pai, nos repreenda, nos exorta para a Tua glória e para a Tua honra, Deus. Tu és o nosso oleiro, apenas nós somos vasos na Tua mão. A Tua vontade tem que ser a prioridade, ó Pai, desta noite e para todo sempre. Esteja conosco, esteja nesta palavra, que eu não venha falar de mim mesmo, ó Deus, mas sim através das Tuas Escrituras Sagradas. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles e aquelas podem sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem como tema o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Glória a Jesus. Deus tinha me dado outra mensagem para meditar, para ensinar, para instruir a igreja. Mas Deus, Ele muda a pregação, né? Não é do jeito que eu quero, mas do jeito de Deus. Não adianta eu pregar segundo o meu querer, segundo a minha sabedoria, não, mas segundo o querer e a permissão de Deus. Não adianta nada eu chegar em casa, preparar um discurso, escrever o discurso e vir aqui pregar. E Deus fica onde? Nós somos vasos na mão do oleiro. Não é nós que mandamos nele, Ele que manda em nós. Né, igreja? Não esqueça isso. É Deus que manda em nós. Glória a Jesus. E quando o apóstolo Paulo, ele ficou diante da igreja de Corinto, ele exortou a igreja de Cristo, dizendo: vocês são ricos em dons espirituais, mas ainda falta algo. Vocês ainda não estão perfeitos, ainda falta algo para ser preenchido na sua vida, o povo de Corinto. E esse algo que é, irmão Everton? O caráter. Não adianta você ter os dons do Espírito. Aquele que tem os dons do Espírito não salva, mas o que salva nós é o fruto do Espírito de Deus. E quando o apóstolo Paulo, igreja, estava perante essa igreja de Corinto, ele pregava não a sabedoria dos homens, mas sim segundo a sabedoria de Deus. Porque se nós ler no capítulo 1 de 1 Coríntios, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele elogia o povo de Corinto, porque ele era um povo muito rico em dons espirituais, era um povo afogueado por dentro. Mas, igreja,
nesses últimos dias, quando o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Corinto, entrou o Espírito no meio da igreja. Mas que Espírito é esse, não é, Everton? É o Espírito de dissensão, é o Espírito de divisão que estava naquela igreja de Corinto. Mas o apóstolo Paulo diz: eu vou ter convosco com o caráter da pregação. E o único assunto que eu quero ouvir de vocês é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e esse crucificado. O único assunto da pregação de Paulo era acerca sobre Jesus. Não era sobre outro assunto, não. O único assunto da pregação de Paulo era sobre o reino de Deus. Mas como Paulo se apresentou àquela igreja, ele se apresentou segundo o caráter de Cristo. Porque se nós pregar segundo o caráter de nosso Senhor Jesus, a cura, a libertação, a salvação e a renovo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele é um espelho que nós devemos olhar e imitá-lo. Porque o apóstolo Paulo dizia: não adianta pregar segundo a sabedoria dos homens, não adianta pregar sobre pressões psicológicas, não. O que adianta, a igreja, é nós pregar segundo o Espírito e o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos, Jesus. Nós precisamos, igreja, nós precisamos, nesses últimos dias, ser cheios do Espírito Santo. Eu estava falando com Deus, conversando, orando, né? Deus, eu não quero mais pregar segundo a minha sabedoria, não. É bonito um homem pregar segundo a sabedoria, porque os homens da igreja estão pregando segundo a sua sabedoria humana, e muitos homens vão ao seu encontro, e muitos homens o apoiam, mas aquele que prega segundo o Espírito de Deus, são poucos adoradores que se aproximam dele, são poucos adoradores que vão os ajudar, são poucos adoradores que vão sofrer junto com ele no Evangelho. Mas se o homem, mas se a mulher e se o homem pregar segundo a sabedoria de si mesmo, vai juntar para si homens, não homens de Deus, mas homens segundo a carne, segundo a Belial, segundo a demônio. Porque a igreja, muitas igrejas estão sendo cheias de homens e de mulheres que estão pregando somente sabedoria de homem e está esquecendo o primórdio da palavra de Deus, que tem que pregar segundo o poder de Deus e segundo o Espírito de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos, igreja, ter poder na palavra de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nesses últimos séculos que nós estamos passando, eu tenho observado as igrejas. As igrejas não estão sendo mais perseguidas pelo mundo, não. Mas sim a igreja está sendo perseguida pelo povo de dentro da igreja. Os ímpios não estão perseguindo mais nós, não. Mas sim os crentes estão perseguindo os próprios crentes. E isso já desagrada a Deus. Isso já é uma artimanha de Satanás no meio do povo de Deus. Mas nesses últimos séculos que nós estamos passando, a minha oração e a oração da igreja deve ser somente uma: que Deus venha preencher o nosso coração com o poder do Espírito Santo. Se o homem não ter poder do Espírito Santo, igreja, não adianta para nada. Se o homem não for cheio do Espírito Santo de Deus, vai ser pisado por homens, vai ser humilhado por demônios. E Deus não quer isso, porque Deus diz, através de Paulo, que Deus não nos deu o espírito de temor, não, mas sim espírito de poder e de sabedoria e de moderação. Deus nos deu o espírito completo por excelência. E o espírito que Deus nos deu, ele é completo. Ele é perfeito em si mesmo. E tudo aquilo que Deus nos dá é para nós se aperfeiçoar mais e mais. Aqueles dons que Deus derramou sobre a igreja de Corinto, a igreja de Corinto não zelou. A igreja de Corinto não teve compromisso com o dom que Deus tinha derramado para ela. Porque a igreja de Corinto, igreja, perseguia muito a Paulo, humilhava muito a Paulo. Não dizia que Paulo era apóstolo de Cristo, não. Porque o apóstolo Paulo, por muitas vezes, iria até aquela igreja, não com espírito de mansidão, mas com espírito de temor. Porque Paulo disse:
Quantas vezes eu fui ter convosco e vós ainda não acreditais que eu sou apóstolo de Cristo? Porque Paulo sabia, igreja, que esse espírito de dissensão, ele estava no meio dessa igreja. Mas nem por um segundo, nem por um minuto, Paulo abriu mão dessa igreja. Porque Paulo tinha ainda a esperança que Cristo ainda iria fazer algo por ela. E Deus fez algo por essa igreja. Mas, igreja, Satanás está fazendo de tudo que nós venhamos perder o nosso foco para com Deus. Satanás quer, ele tenta que nós venhamos perder o temor. Quando um homem ou quando uma mulher, ele perde o temor, já era. Não há mais escapatória. Satanás ele entra com fúria e entra para matar e destruir. Mas quando nós se humilhamos perante o Deus Todo-Poderoso, Ele inclina o seu ouvido e ouve o nosso clamor, e ouve a nossa oração. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, Deus, Pai. Glória a Deus. Estava eu, igreja. Nesse sábado que passou, sábado passado, eu fui para Penedo. Eu fui para Penedo com um culto lá que teve.